Iniciando mais um Supera Mulheres com Simone Bem-vindo, quero te agradecer por você estar nos assistindo nesse momento. De início, eu já te convido a curtir esse vídeo, a comentar e a compartilhar esse vídeo. Inscreva-se, porque é importante você fazer parte dessa família Supera Mulheres. Hoje está conosco a jovem Laiane, que é daqui de Goiânia. Ela irá trazer um pouco da sua história para nos abençoar de alguma forma. E que você fique ligado nesse momento Supera Mulheres e que Deus te abençoe. Olá, Laiane. Bem? Tudo bem? Paz do Senhor. Paz do Senhor. É um prazer estar te recebendo aqui no Supera Mulheres. Queremos agradecer imensamente, viu, a oportunidade que você está nos dando de poder estar levando um pouco da sua história para outras pessoas. Eu acredito que é algo que pode abençoar pessoas que estarão nos assistindo, serão edificadas através do que tu tens para passar para os outros, para outros seres humanos, tá? Eu quero te deixar, na verdade, à vontade nesse momento. Você fica à vontade em falar um pouco, né? Quem é Laiane, por onde Laiane passou, o que já aconteceu com Laiane, quais os momentos Laiane talvez tenha atravessado. Deus abençoe. Obrigada. Eu vou começar com uma história que a minha mãe me contou. Não é uma história, é algo que ela viveu e aconteceu. Quando era criança, vamos começar do início, né? Sempre começar a contar. Quando era criança, criança não, antes de nascer, a minha mãe não queria mais uma criança, ela não queria mais um filho. E ela me contou isso depois que eu estava um pouco mais velha e tal, mas ela não queria mais um filho. E quando eu vim, ela ficou muito triste, ela não queria de jeito nenhum, porque a situação era precária, né? A situação era complicada. Ela já tinha 3 e ela não queria mais um. E um dia, no círculo de oração, ela foi para o círculo de oração, e no círculo de oração o Senhor usou uma irmã do círculo de oração, que estava com eles ali sempre e tal, e o Senhor usou uma irmã para dizer para ela: por que você não quer aquilo que eu dei para você? Essa é a pessoa que vai cuidar de você. E um dia ela me contou isso esporadicamente, sem intenção nenhuma, ela só me contou. E daquele momento eu passei a entender uma coisa: Jesus me ama. Ele me ama e ele me trouxe aqui com um objetivo, né? Não sei exatamente, inteiramente qual o objetivo, mas ele me trouxe com um objetivo. Então, ao decorrer de tudo, eu acho que eu foquei nisso, que Jesus me ama e que eu tenho que correr para ele. E nisso, já estava mais velha quando eu ouvi essa história e eu comecei a entender outras coisas. Quando eu era criança, eu sofri bastante com a parte de bullying, essas coisas assim. Eu não entendia naquele tempo, mas se a gente for parar para analisar, desde criança, desde pequenininha, eu já vinha demonstrando indícios de depressão. Só porque os olhos das pessoas, eles é sempre fechado, né? Tudo é normal, tudo acontece normal, tudo... é criança com história de criança, né? Mas desde pequena, os indícios de depressão já eram bem altos, eram bem grandes. Mas a gente foi vivendo, foi acontecendo e indo. Quando uns 8, 9 anos, eu não sei data direita, eu sou péssima com data. Uns 8, 9 anos eu perdi meu avô. Era uma pessoa muito importante para mim. E foi passando. Os meus pais eram divorciados. Assim que eu nasci, os meus pais se divorciaram e eu vivia só com a minha mãe e tal. Um dia minha mãe falou: não, eu vou casar de novo. Aí os meus irmãos logo foram cada um para um lado, foi todo mundo caçando seu rumo. Nós somos 4 irmãos. E cada um procurou seu rumo e eu fiquei sozinha com a minha mãe. Então, eu cresci mais só com ela. Só eu e ela, e é isso. E minha mãe casou de novo,
E dentro desse relacionamento da minha mãe, foi uma vivência muito conturbada, a ponto de você não poder abrir uma geladeira que as reclamações vinham. Era tanto que a minha mãe, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, ela não avisava que ia, ela só ia. Se tá me incomodando, eu só vou sair. E eu peguei isso. É bom? Não. Mas eu peguei isso. Então, a gente vai passando por estágios. Desde criança, você sofre bullying, você sofre acusação, você sofre muitas coisas, você vai pegando isso pra você. Você acaba se diminuindo sem ser aquela pessoa pequena, né? Você se coloca numa posição ruim. Foi acontecendo. Minha mãe casada, vivendo essa coisa meio tribulada dentro de casa. E a gente vai parar para analisar. Eu só vivia dentro de um quarto. Eu não andava muito pela casa, não conversava muito com ninguém. Uma coisa que eu me lembro bastante é que minha mãe chegava do trabalho e a gente ia para a cozinha conversar, que ela ia fazer janta e tal, e a gente ia para a cozinha conversar. E aconteceu, foi indo, foi crescendo. Criança, adolescência, juventude. Depois que eu perdi o meu avô, uns 8, 9 anos, mais tarde um pouco eu perdi o meu melhor amigo de infância, que era exatamente o neto do meu padrasto. O nome dele era Samuel. A gente não morava perto, mas a gente era muito, muito ligado. E aí teve uma ocasião que eu tive que mudar bem para longe. E um dia chegou essa notícia. Nossa, ele faleceu. E aí eu falei, poxa, faleceu. E aí você vai pegando aquilo, vai, né? Vai guardando tudo. Sim. Faleceu. Depois eu fui vivendo. Nós nos mudamos para Aparecida. Outro ritmo, outras pessoas. Uma coisa que nós nunca tivemos foi estabilidade. Nunca tive estabilidade com amigo, nunca tive estabilidade com família. Laiane, quando você fala aí, a gente vai pegando muitas coisas. Você quer falar de que vem acumulando, né, Isso. no nosso interior muitas situações desagradáveis. Sim. Não é? A gente vai vivendo e você vai acumulando aquilo. Você vai guardando. Até porque eu não sou de falar. Falar aqui está sendo complicado. E na verdade, você traz que como se isso pode ser, ou na verdade é, algo desagradável. Sim. Para o ser humano e prejudicial também. Sim, muito prejudicial. Ainda mais para a fase criança, adolescência. Você não tem uma mentalidade formada. Você não sabe lidar com isso e nem sabe para quem você pode falar ou contar alguma coisa. Então, ou se você for muito extrovertido, ou se você gostar muito de alguém, você chega nessa pessoa e fala, estou precisando disso, estou passando por isso. Mas se você não é, você vai contar para quem? Para quem essas pessoas correm? E hoje nós não temos muita base. Não tem muita pessoa que, tipo, vamos supor uma igreja. Nós estamos falando abertamente. Eu sou cristã, minha mãe entrou na igreja, eu tinha 3 anos de idade. Então, desde 3 anos de idade, eu tenho 24 anos. Desde 3 anos de idade, eu estou dentro da casa. Estou dentro da igreja. E se você for parar para pegar essa parte que se levantou aqui nessa história, para quem essas crianças estão correndo? Para quem esses jovens estão se expondo? Né? Eles estão buscando a ajuda de quem? Aí é que entra aquela parte. Ah, não, mas essa criança aqui era uma criança boa e foi para outro rumo. Nossa, o que aconteceu? Tá fumando, tá isso, tá aquilo, tá depressivo, tá se cortando. Mas para quem ela tá correndo? Quem é que está aconselhando? Qual é o departamento na igreja que se estabeleceu para dizer, não, eu vou lutar por essas crianças. Eu vou lutar por esses adolescentes. Entende? Então, não tinha. Então, eu tive que aprender, assim, e não aprender não, porque eu só ficava calada. Eu era só silêncio o tempo todo, não tinha aquela pessoa para chegar e dizer, está acontecendo isso. Então, Laiane, pelo que você fala, a gente percebe que há uma necessidade de uma estrutura, né? Uhum.
na igreja, vamos dizer assim, na igreja também, na sociedade de modo geral. De modo geral. Porque você tem experiências que te traz a ver, Sim. né? Até essa visão de que há essa necessidade. Porque as coisas não deixaram de acontecer. Não. Você fala aí do bullying. O bullying não deixou de acontecer. Sim. E hoje, talvez até mais. Até mais. Até mais. E assim, se não há uma estrutura familiar, uma igreja que tenha essa visão, uma visão mais aguçada do que é de fato essa luta constante de transformar vidas. Claro que dentro da palavra do Senhor, né, com respaldo da bíblico, a gente percebe essa urgência, né? Eu vejo a sua fala como um alerta dessa urgência em ajudar. Você fala de que não tinha para quem contar suas queixas. Sim. Né? E que essas situações, essas queixas vividas, essas situações adversas, levam o ser humano, vamos trazer aqui para o ser humano, o jovem, a criança, o adolescente, a mulher, o homem, qualquer um, a se sentir muito mal, não é? Às vezes, fazendo parte de uma entidade, de uma igreja, fazendo parte da sociedade. Ele pode se encontrar na sociedade, mas que de alguma forma ele não está encaixado, não está sendo, de certa forma, valorizado, às vezes, vamos dizer assim, eu acredito, como ser humano. Né? E às vezes por falta do conhecimento, eu quero colocar assim, do conhecimento, às vezes do comprometimento de outras pessoas, né, para estarem ajudando essas pessoas que se encontram em situações vulneráveis, em situações tipo de estarem depressivas, estarem isoladas em casa, por sofrerem bullying na rua, na escola e às vezes até dentro dos seus próprios lares mesmo. Isso acontece. Então, assim, você traz essa queixa hoje com a sua experiência de que é necessário um olhar diferente para essas situações. Porque só assim haverá transformações de fato. Porque às vezes, né, Laiane, a gente fala de mudança, de transformações, mas nós, muitas vezes, até nós mesmos, como igreja do Senhor, nós precisamos ficar atentos a isso. É verdade. Porque às vezes existem pessoas e pessoas que vão à casa do Senhor, vão à escola, vão a um outro meio social, mas que estão desgastadas e não conseguem sair daquela porque não achou alguém para lhes ajudar. Não é verdade? É verdade. Você começar a pegar assim, nossa, ninguém parou para ver. Com tudo isso, sempre parei para analisar e para entender assim, não, Jesus me ama. Então, posso não ter ninguém aqui, ninguém que esteja de corpo aqui, mas Jesus me ama. Se Jesus me ama, então eu vou. E foi passando. Adolescência, criança, adolescência. Eu vejo assim, eu começo a analisar hoje assim, eu transicionei essas etapas rápido demais. Quando eu era criança, eu queria estar com os adolescentes. Quando eu era adolescente, eu queria estar com os jovens. Hoje que sou jovem, parece que não tem um caminho, porque parece que eu vivi aquela juventude, só porque ainda adolescente. Antecipada. Então, há muita coisa para viver.
Mas há muita sabedoria que eu adquiri com a caminhada, que hoje eu paro e penso assim, nossa, isso não é para mim. Já estou um nível acima. Não é que eu esteja um nível acima, é que eu vivi ontem. Hoje eu tenho que viver algo novo. Virá algo novo. Há algo novo. Mas parte de mim tomar uma decisão para viver esse algo novo. Viver no passado ou evoluir. Tem isso. Mas quando eu era criança e adolescente, não tinha essa visão. A gente estava na parte que casa fechada, quarto, tal. Foi assim. Quarto, tudo fechado. Vivia mais no quarto. Estudava, trabalhava, ia para a escola, mas casa, quarto. E a gente precisa disso. A minha mãe foi uma mulher de muita sabedoria. Muita sabedoria. Por mais que a gente vivesse, por mais que eu tivesse essa dinâmica, ela sabia que não era boa, mas ela nunca deixou de orar e pedir ao Senhor que me guiasse. Uma coisa que eu me lembro bem é que eu acordava na madrugada e a minha mãe estava na sala orando. E eu ficava acordado ouvindo. E ela dizia, Jesus, ajuda a Laiane. Ensina ela, me ensina a ensinar essa menina. Ela falava assim. Então, uma mãe ou uma familiar que tenha uma sabedoria, ele consegue mostrar para você assim, eu não estou conseguindo te ajudar da forma que eu deveria, mas eu estou intercedendo para você, para que quem pode fazer alguma coisa, faça. Entende? Eu tive assim, a minha mãe era uma mulher de muita sabedoria, que lutou fielmente pela obra, e eu quero isso. Eu quero ser o orgulho dessa mulher um dia. Entende? Então, acho que por isso que eu nunca parei. Eu nunca parei. E se o Senhor me permitir, nunca vou. E quando eu era adolescente, vou só avançar um pouco da história. Vivi assim. Quando eu falo de bullying, acho que nunca ninguém me viu reclamar sobre essa parte. Mas o bullying foi sofrido na escola. Ele foi sofrido dentro dos familiares, com primos, tios ou qualquer pessoa. As pessoas pensam que palavras não machucam. Mas a Bíblia diz que a palavra é aquela que pode matar. A língua mata. A gente pode matar uma pessoa com palavras. Está em Tiago. Então, as pessoas não entendem isso. Mas se eu virar para uma criança e disser para ela que ela não vai a um passeio porque ela está suja, isso magoa. O que custa você pegar aquela criança, colocar roupas novas, limpar ela, lavar ela, cuidar dela, amar ela e levar ela para aquele passeio? Custa? Não custa. Mas você dizer isso para uma criança, magoa. E aí a gente cresce com isso na mente. Ela não entende. Ela não entende. Depois ela pode vir a entender. Mas depois que viveu e sofreu muita coisa, machucou demais. Criança passa por isso. E qualquer criança. Às vezes a senhora olha e fala assim, não, tem uma dinâmica muito boa nessa família, entre o pai e a mãe, mas e os demais? Né? O que está acontecendo entre os demais? Boa. Tem coisa que eu passei que ninguém sabe. Não vai ser aqui que eu vou contar. Mas tem coisa que eu passei que ninguém sabe. Tem coisa que eu vivi que ninguém sabe. Só eu e Deus. Só. Então, Laiane, você, resumindo aqui, você quer passar para as pessoas o seguinte, de que você descobriu um grande amigo, que é Jesus. Sim. E que em meio a toda essa situação, toda essa história que você viveu, você viu que havia necessidade de tê-lo junto a ti. Né? Sabia que ele era certo para estar com você, para te ajudar, para te instruir, te orientar. Teve a ajuda da mãe também. Na medida do possível, ela fazia, né, de acordo que o entendimento dela, mas ela foi algo fundamental também, eu acredito, demais. Que ela pedia o Senhor, lhe orientava e pedia o Senhor que a ajudasse, que a instruísse, que desse a ela sabedoria. É bom, nesse momento aqui, dessa fala da Laiane, a gente perceber
de que a Laiane hoje aqui nos faz um alerta. Eu vejo essa fala tua hoje como um alerta. Alerta para as famílias, para as pessoas, para a sociedade. Alerta de que tem pessoas que estão fisicamente, aparentemente numa boa, mas que por dentro estão arruinados, estão destruídos, estão entrando num processo de depressão, estão depressivas e às vezes não encontram apoio, não encontram ajuda. No caso dela, ela descobriu que precisava de Jesus e ela tomou iniciativas para lidar com essa situação. Mas existem outras pessoas, Laiane, que não têm esse nível de entendimento que você teve. Gente, a Laiane é uma jovem, ela é bem novinha. 20 e poucos anos, né, Laiane? 24 anos. E a gente vê assim uma estrutura para a idade, uma sabedoria grande, né? Para uma jovem. Então, assim, a gente vê que ela passou por essa situação, descobriu que era necessário Jesus na vida dela para ajudar a superar, né, esses momentos adversos. E passa hoje para nós a necessidade de ficarmos alertas no nosso lar. Nem tudo que parece está bom, né, Laiane? Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é, né? Então, a mensagem de hoje é essa, Laiane, para nossas vidas. É necessário amarmos o próximo como a nós mesmos. É verdade. É necessário uma preocupação maior. Né? É um despertamento para a sociedade de modo geral, é um despertamento para a igreja católica, a igreja evangélica, é um despertamento para todos nós, seres humanos. Ajudemos-nos uns aos outros, porque é algo extraordinário que acontece em cada vida, para que depois não venhamos lamentar. Eu deveria ter feito dessa forma, eu deveria ter aconselhado naquele momento, mas eu não sabia. Está aí, muitos jovens se perdendo. Uns escutam o conselho, outros não escutam. Aí é com cada um. Mas o que você pode fazer, não é verdade, Laiane? É verdade. Para ajudar o outro, vamos fazer. Laiane, nós queremos agradecer a tua presença nesse momento do Supera Mulheres. Queremos dizer que foi muito bom esse bate-papo. Tá? A sua fala é de extrema importância. Tá? Você trouxe aí muitos pontos interessantes que têm sido vivenciado por muitas pessoas. Que Deus continue te abençoando, continue te ajudando, tá? Em todas as áreas da sua vida. Que você seja esse canal de bênção, sempre. E que você que nos assiste nessa hora seja abençoado. Você que está passando por algo semelhante ao que Laiane passou. Você receba, procure entender o que ela trouxe para nós nesse dia e seja abençoado. Procura Jesus e você será abençoado, você será instruído pelo Senhor Jesus, você será orientado e orientada pelo Senhor Jesus. Procure ajuda onde você achar que há necessidade e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.